Meu nome, para quem não me conhece, é Mari. Eu sou pedagoga, trabalho com crianças de educação infantil, trabalho em 2 prefeituras, trabalho na cidade de São José do Norte e trabalho em Rio Grande. E o nosso objetivo aqui é proteger o maior número de crianças possíveis com o nosso Flowzinho, com as nossas redes sociais. Então, assim, qual é o nosso objetivo? É colocar barreiras digitais, né? Barreiras para proteger as nossas crianças. Com segurança, nós vamos ter um acesso a formatos no Instagram, no WhatsApp. Então, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, né? E algumas dúvidas que as pessoas me mandam. Por exemplo, que idade dá o celular para os nossos filhos? Será que eu posso dar com 5 anos? 4 anos? Eu já vi crianças com menos de 3 anos no celular. Mas como assim, Mari? Quando a gente dá o celular para o nosso filho assistir, por exemplo, a Galinha Pintadinha, a gente está dando ele como quê? Como brinquedo, né? Ah, mas o celular é da mãe, o celular é do pai, eu estou emprestando. Muitas vezes os pais falam assim, ai, eu não consegui te atender porque Joãozinho estava brincando com o celular, estava lá com o celular entretido, vendo os vídeos que ele gosta. Isso também já é um acesso ao celular, concorda? A gente já está ensinando, já está tendo o celular como brincadeira. Outra dúvida que a gente tem é quanto tempo a gente deve deixar o celular nas mãos da criança? O que a criança faz? O que é importante para essa criança, né? Tá com esse celular. Hoje, com as informações que eu tenho, eu acredito que eu, Mariângela, dei um celular para o meu filho muito novo. Eu não faria isso. Hoje, eu acho que o celular não é brinquedo. Ele, na verdade, às vezes ele pode ser até uma arma, né? Porque a gente acaba abrindo portas da nossa casa para pessoas que a gente nem conhece. Por exemplo, você que está aí me assistindo, agora pode dizer, tem 2, 3, 5, 10, eu não sei quantas pessoas tem me assistindo. Mas se eu deixar esse vídeo gravado, daqui a pouco tem 100, tem 1000, e vocês estão aonde? Na sala da minha casa. Vocês estão dentro da minha casa. Imagina esse adolescente com essa ferramenta dentro do seu quarto, com uma câmera ligada, com várias pessoas olhando ele. E daqui a pouco ele fala uma bobagem. Tudo que vai para a internet pode vir contra nós. Tudo que eu estou falando hoje, amanhã pode vir contra mim. Com várias pessoas que não concordam com o que eu digo. Daqui a pouco eu falo algo que ofende alguém, que prejudica alguém. Então, tem adultos que não estão preparados para ter uma câmera na sua frente. Tem adolescentes que não estão preparados para conseguir conversar com várias pessoas. E a sua criança está preparada? Que idade essa criança tem para estar preparada? Então, quando me perguntam, Mari, qual é a idade para dar o celular? Eu não sei te responder. Seu filho é maduro o suficiente? O seu filho sabe a diferença do privado e do público? O que é privado para ele? O meu corpo é privado. O que é público? Eu estar passando esse vídeo para vocês é algo público. Tudo que eu expor aqui é público, eu não sei quem está assistindo. Mas, mãe, eu fiz só o vídeo para os meus amigos da escola. Mas o amigo vai passando para o outro, vai passando para o outro. E isso vai virando uma bola de neve que daqui a pouco sufoca o seu filho. Então, qual é a idade certa? A idade que você puder
puder ter uma conversa sincera com seu filho. Que você diga que existe perigo, quais são os perigos e como ele se defender dos perigos. Eu vou dar aqui hoje algumas ferramentas para vocês ajudarem ele a se defender desse perigo. O tempo que eu vou deixar o celular para cada criança. 2 horas, 3 horas, isso você vai ter um acordo com seu filho, tá? Mas você tem que respeitar esse acordo. Porque se você me falar que vai deixar o celular do seu filho 2 horas e ele já usou essas 2 horas de manhã, só que à noite você tem um jantar super especial e você quer que ele fique quieto. Aí você, nesse tempo, você vai dar mais 2 horas. Quem está burlando o tempo? A criança ou você? Quem está abrindo brechas? Então, o combinado são para as duas partes. 2 horas são 2 horas, não são 4 horas. Porque aí o dia vai dizer, tá, mãe, mas aquele dia tu deixou. E a criança vai pensar assim, sempre que eu fizer birra, quando a minha mãe tiver gente em casa, ela vai me entregar o celular. Então eu vou fazer birra sempre, eu vou ter mais tempo no meu celular, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E como que nós vamos fazer para blindar os nossos filhos das armadilhas online? Como nós vamos blindar eles? Isso aqui, que pode ser um brinquedo ou pode ser uma arma. Então, a gente vai ver assim, ó, o que é proteção digital, né? A proteção digital é um conjunto de cuidados, né? Aqui a gente está vendo na tela que a gente tem crianças que são afetadas, as porcentagens, né, das crianças. E aí depois a gente vai para o conceito, né? O conceito de proteção digital. Então, é um conjunto de ferramentas que vai desde o psicológico, da sua conversa com o seu filho, também é uma proteção digital, até as ferramentas que nós vamos usar, que elas estão dentro do celular, que elas estão dentro do WhatsApp, dentro do Instagram e dentro do que você permitir. Porque a partir do momento que tu dá o celular pro teu filho, você tem que ver qual a idade que tem essa criança. Tá bom, eu vou dar o celular pro meu filho e eu não vou entregar ele aqui, ó, tudo instalado. Toma, meu filho, mexe no Instagram, mexe no Facebook, mexe aí, te vira. Eles vão saber mexer. Mas eles vão saber mexer como se você tivesse ido viajar e falasse assim, acha o supermercado e vai sozinho lá comprar um refrigerante. Você deixaria? Não, né? Ele não conhece aquela cidade, você vai deixar ele sair sozinho na rua. Quando você entrega o celular para o seu filho sem orientação, sem uma blindagem, é quase isso. É tu deixar a tua criança à mercê do inesperado, né? E a gente não quer isso. Mas, Mari, eu não sei como fazer isso. Então, antes de dar o celular para o seu filho, a gente vai pesquisar. Eu estou aqui para te ajudar. E eu passei por isso também. Meu filho hoje é adolescente, mas eu passei por todas essas fases, todas essas perguntas. E eu tive que me blindar ele para não correr perigos. Falhei algumas vezes, porque eu mesma usava o Instagram como um álbum de fotografia. Lembra o álbum que a gente botava? Porque eu queria que todo mundo visse as coisas. Então isso é uma falha, que hoje eu tento não fazer. E às vezes me dá vontade. Mesmo ele sendo grande, né? A gente tem vontade de compartilhar as nossas conquistas, as coisas que a gente não teve e mostrar para as pessoas que estão longe. Só que a gente não vê que quantas pessoas são maldosas, né? Às vezes a gente tem 500 amigos. E desses 500 amigos, 200 amigos, quantas pessoas estão ali
nos fazendo mal. Quantas pessoas estão ali criticando, né? Eu digo que para ajudar, a gente tem várias pessoas. E para criticar, a gente tem várias pessoas. Então, para fazer maldade com nossos filhos, a gente tem várias pessoas. E para ter rede de apoio, a gente também tem. A gente sempre vai ter os dois lados. Então, o que a gente tem que fazer para proteger? Ter senhas fortes, conversas, cuidados, né? Tentar diminuir os riscos, ter os contatos só com conhecidos. Mesmo a gente tendo contatos só com conhecidos, a gente tem que blindar. Por quê? Porque esses conhecidos podem ser o desconhecido que vai ferir o seu filho. Mas, Mari, você não confia em todo mundo? Não. Mari, mas só tem a família, ok? Mas a família pode ser alguém que vai prejudicar também. Tem pessoas da família que prejudicam, né? Conteúdos inadequados. O que são conteúdos inadequados? Daqui a pouco seu filho vai lá e assiste algum vídeo. E você nem teve a oportunidade de conversar com seu filho sobre aquilo. Por exemplo, chega na escola e alguém fala sobre camisinha. Aí, seu filho chega em casa e pergunta: para que serve a camisinha? Mas eu não vou perguntar para minha mãe, né? Eu vou pesquisar na internet. E aí, ele vai ter acesso a conteúdos inadequados, porque ele não sabe nem para que serve a camisinha, e aí ele vai pesquisar para que serve em um momento inocente, e ele vai ver vídeos que talvez não sejam legais, né? Temos também a exposição de dados pessoais. Só um momentinho. O que são exposições de dados pessoais? O seu filho recebe uma mensagem. Você bota o seu nome, o seu endereço e você vai receber um joguinho X de graça. Ele está dando os dados deles pessoais. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já caí em golpes dando meus dados pessoais. Se eu já caí em golpes, imagina vocês. Imagina as crianças. Era uma propaganda de uma maquiagem que eu gosto muito. Me falaram não, eu vi um vídeo, né? Um vídeo lá no meio das minhas... Vai rodando lá no meio do Instagram. Se você quer maquiagem tal, você manda o seu endereço, o seu telefone e o seu CPF, e você vai pagar somente a entrega, R$40. E eu disse, nossa, essa maquiagem custa horrores, eu vou pagar R$40, né? Estou esperando maquiagem até hoje. Então é nesses tipos de golpes que a gente vai caindo. Imagina as crianças que vão ganhar joguinho, né? Daqui a pouco a gente vai pegando maturidade, né? Então, agora vamos ver como que funciona a cabecinha das nossas crianças, né? Desculpa, gripe. A cabecinha da nossa criança está em construção. Então, na parte da frente da cabecinha da nossa criança, nós temos o córtex pré-frontal. O que eu digo que é o córtex? Ele controla o impulso da criança, ele controla os pensamentos, a avaliação de risco, mas você sabia que ele está em desenvolvimento e ele termina de se desenvolver até os 25 anos. Aí você me fala, Mari, até os 25 anos? Mas ele já é adulto. Pois é. Imagina uma criança de 8 anos que não consegue controlar os seus impulsos ainda porque sua cabecinha não está formada. E ele não consegue controlar sua agressividade, ele não consegue controlar o que quer. Por isso que a gente fala que a passagem da infância e da adolescência é muito complicada para eles, né? Porque é muitos sentimentos, eu não sei se eu sou criança, se eu sou adolescente, onde eu me encaixo naquilo ali, né? E
uma criança sofre muito, né? E o córtex pré-frontal é o freio. Esse freio, ele está em desenvolvimento, né? Então, essa criança, ela não tem o freio. E esse freio ainda está sendo construído. Por isso que elas precisam o quê? Do apoio do adulto. Para ajudar com o carro dele a frear e ir ajustando, né, essas emoções. O adulto, ele vai orientar o quê? No caminho, no parar, no pensar, no fazer escolhas, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. E a proteção digital, ela não é apenas colocar regras. Não pode, eu não vou te dar o celular, porque é perigoso. Não. A proteção digital é colocar essa barreira, é ajudar no freio da criança, para ela ir conseguindo andar na sua estrada, né? É um sistema para ajudar a frear esse carro, né? E a criança consiga andar de forma livre e de forma consciente na estrada da vida. O tempo de tela, né? Então, não existe um número mágico para a gente saber qual é o tempo de tela. O que seu filho, você tem que pensar, o que seu filho usa, né, no computador. Cada criança é uma criança. Tem criança que vai assistir vídeo, tem criança que vai entrar para jogar, tem criança que vai entrar para conversar, tem criança que vai entrar para botar dancinha. Qual é o uso do seu filho? E eu digo que o tempo de tela a gente tem que pensar assim, ó. Qual é a necessidade que teu filho tem para ficar na frente da tela? Por exemplo, na pandemia, nós tivemos as aulas online. E as crianças tinham que passar muito tempo na frente do computador para ter aula. Esse tempo de tela era um tempo que eles tinham que ficar dedicados, eles precisavam estar ali. Então, fazer o quê? A gente tinha que botar as crianças a estudar ali. Só que agora a gente não tem mais tanto estudo online, pelo menos não para as nossas crianças, elas já estão indo para a escola, né? Então, assim, quanto tempo a sua criança fica no jogo? 2 horas? Ok, respeitar essas 2 horas. E como que ela sai depois? Ai, ela sai super agitada, se joga no chão. Então vai diminuindo. Né? A gente pode dizer que é 2 horas, mas se ela ficou agitada, ela não parou, diminui, só que ela pode estar agitando ela. Então, você é um especialista do seu filho. Eu não posso dizer o tempo de tela do seu filho sem conhecer o seu filho. Eu conheço o tempo de tela do meu filho. Então, assim, preste atenção no seu filho, preste atenção no comportamento do seu filho. E o tempo de tela é nunca de noite, tá? Porque a noite prejudica muito, a luz do celular prejudica muito o sono do seu filho. Cuida para ele não ir para a cama com o celular. Cuida pelo menos assim, ó, 1 hora antes, tira o celular, para não prejudicar o sono. E não deixa eles irem pro quarto com o celular, porque eu já vi muitas crianças, eu sou professora, e meus alunos me falam, ai, minha mãe foi dormir, ela nem viu que eu estava com o celular, aí eu fui jogando até tarde, outro dia eu estava morrendo de sono em aula. Então, isso prejudica o sono, o estudo, a concentração. Uma pausa para água, que a tosse vem, né? Então, vamos para, agora, bullying. O bullying, a gente era acostumado a ver essa palavra somente dentro das escolas, né? Meu filho está sofrendo bullying na escola, foi chamado de XYZ, ele está apanhando do coleguinha na escola. Não estou dizendo que isso não é sério. O bullying na escola, eu sou prof, e é algo muito sério que a gente tem que tentar fazer, tem que evitar ao máximo. Só que o problema é quando o bullying, ele sai da porta da escola. Antes, no nosso tempo, a gente sofria dentro da escola, vinha e a gente tinha uma pausa. Hoje a gente não tem essa pausa. Quando a gente vem para a internet, a gente tem o cyberbullying, né? Que ocorre nas redes sociais. Que são ofensas, que são fotos, que são boatos, que são vídeos, que são mensagens
Isso é algo que afeta muito, né? Uma ofensa dita para uma pessoa é vista por dezenas, centenas, milhares, é espalhada. E depois que é colocada na internet, é difícil de sair, né? É difícil de tirar aquilo ali. E como a gente estava conversando lá atrás, a cabecinha deles não está formada. E imagina para você adulto, se você passa por isso, como é difícil, né? A gente nos acolher. E como é difícil acolher essas crianças, né? Então, uma vez dita algo na internet, é difícil de retirar. Nós temos também os jogos online. Esses jogos também a gente tem que colocar proteção, né? Eu falo que no meu tempo, o meu jogo era o Mario. E era o Mario, o Luigi, a princesa, e a gente ficava só pulando aquilo ali, né? Ficava pulando, andando com os carrinhos. E aquele jogo já era prejudicial para nós, porque aquilo viciava, né? A gente eu me lembro de passar horas e horas querendo vencer, querendo ir pro castelo e vencer o boss. E imagina agora. Agora que parece que tu tá quase real ali, né? Então, os jogos, eles são viciantes. E além do vício, a gente tem outra coisa. São os adultos que se passam por crianças, que entram na conversa deles, que enganam eles. E isso é horrível. Porque a gente acha que só acontece com os outros, né? Não vai acontecer nunca comigo. E a gente deixa livre. E livre faz sempre as pessoas querendo prejudicar, né? Então não deixe livre. Vamos pesquisar, meu filho gosta de jogar o jogo X. Pesquise a proteção do jogo X, né? Então, cada jogo é uma proteção diferente. Eu não tenho como listar jogo por jogo, né? O seu filho é viciado nesse jogo. Eu não posso usar nem a palavra viciado. Ele gosta de jogar. Mas a gente sabe que vicia, né? Agora, redes sociais. Seu filho tem rede social aí? O meu tem. Que idade é liberada as redes sociais? Como proteger nossos filhos das redes sociais? Graças a Deus agora entrou o Instagram para adolescente, né? Ele é uma ferramenta muito útil para a gente tentar burlar esse risco, né? Essa loucura que está a internet, que está esse mundo. Depois eu tenho um outro tópico, é como conversar com essa criança. Quando a gente conversa com o nosso adolescente, a gente nunca pode conversar com medo. Não a gente ter medo, mas a criança ter medo de chegar até a gente. Nunca coloque esse bloqueio. Seu filho deve confiar em você. Por exemplo, seu filho deixou cair o celular no chão e você grita assim: nossa, você não tem cuidado com nada, quebrou o seu celular. Quando acontecer alguma coisa, alguém mostrar uma foto, um vídeo, algo, seu filho vai pensar assim: meu Deus, se eu deixei cair o celular sem querer, eu não vou contar esse vídeo, não. Eu não vou falar isso. Eu pensaria isso. Meu medo me tirar o celular na hora, então vou apagar isso aqui. E daqui a pouco vem outro vídeo, vem uma ameaça. Então seja a pessoa de confiança do seu filho. E a gente tem jeitos, né? A gente tem que ser a rede de apoio do nosso filho, né? Temos que ter calma. Por exemplo, se acontece alguma coisa com o nosso filho e a gente não sabe o que vai falar na hora, várias vezes, diz assim: filho, eu vou ali pro quarto pensar e daqui a pouco eu vou vir falar com você. Aí te tranca no quarto, vai, grita, pesquisa, faz o que fizer, grita na almofada, mas volta pro seu filho pleno, dizendo: ai, filho, eu tenho a solução. Você é a solução, você é o adulto, né?
Faz sentido? Vamos pensar na hora de explodir, né? Então, você tem que ser o primeiro a saber sobre o dia, sobre a rotina, sobre a vida online do seu filho. Agora, então, nós vamos precisar de papel e caneta, porque vamos aprender ferramentas como proteger o nosso filho. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de passo a passo do Instagram, do WhatsApp, tá? Como proteger o nosso filho no WhatsApp. Por que eu gravei esse vídeo e não fiz ao vivo? Porque eu não sei decorar de como mexer em todas as teclinhas e eu quis fazer algo para facilitar a minha vida e a vida de vocês, para ser algo que vocês vão conseguir ver na prática. Então, eu fiz passo a passo, onde tem que apertar, o que tem que fazer, onde ir. E eu acho que ficou muito bom. Então, eu vou assistir com vocês, vamos começar a ver o vídeo. O primeiro vídeo é configurações do WhatsApp. Vamos aprender a configurar o WhatsApp. Estão com papel e caneta aí? Se não estão, assim, ó, eu vou dar uma enroladinha de uns minutinhos aqui, conversando com vocês, ó. Pega o papelzinho, anota aí, ou pega o seu celular, pega o celular do filho e tenta fazer na hora. É importante. Achou um papelzinho aí? Pegou o celular do filho? Tudo pronto? Bom, agora vamos fazer a configuração para a gente, só os contatos verem as fotos da criança. Então, vamos lá. Você vai clicar nos 3 pontinhos, vai em configurações, aí vai aparecer ali a foto da criança ali, vai em privacidade. Depois, nós vamos clicar em foto do perfil. Meus contatos. Clica lá nos meus contatos. Só os contatos da criança vai ver a foto dele. Agora vamos configurar para ninguém ver a atualização de status da criança. A gente vai lá no WhatsApp da criança, abre, clica lá nos 3 pontinhos, depois clica em configurações, privacidade da conta, depois nós vamos para status. Lá nos status, nós vamos clicar em meus contatos. Depois de clicar nos meus contatos, tem que certificar se as outras opções também estão marcadas. Tem que estar tudo no negativo, a permitir compartilhamento, Facebook Stories, Instagram Stories. Tudo pro negativo ali. Sim. Agora nós vamos desabilitar o download automático. A maioria das pessoas usa o download automático, que as pessoas vão te mandando fotos, vão te mandando vídeos e ele vai entrando automaticamente conforme o espaço do seu celular. Só que nós vamos desabilitar isso. O que acontece? Só vai entrar fotos ou vídeos quando a criança clicar ali e baixar. Vamos lá, então. Vamos abrir o WhatsApp da criança, clicar nos 3 pontinhos e vamos para configurações. E vamos lá procurar armazenamento de dados. Chegando, vamos a utilizar os dados móveis. E aí vamos tirar tudo. Deixar tudo sem marcar. Depois, a utilização de Wi-Fi, vamos tirar tudo também e ok. Agora, a criança está num grupo que você não autorizou, que não gosta, tá? Vamos aprender a denunciar esse grupo. Ah, a criança estava naquele grupo e colocou você viu uma foto que não gosta. Vamos tirar ela do grupo, bloquear e vamos aprender. Clica no WhatsApp da sua criança. Vá em grupo, no grupo que você quer bloquear. Bloqueando o grupo, clica lá no grupo, ó. Depois, baixa, rola, vai ver quem tá no grupo e bota denunciar grupo. Aperta em sair do grupo e denunciar. Pronto, você já não está mais no grupo e este grupo está denunciado. Agora vamos denunciar uma pessoa. Vai lá, clica no WhatsApp do seu filho, escolhe a pessoa. Eu fui a escolhida da vez. Clica no nome da pessoa e vai até lá embaixo.
E aí a gente tem duas opções, bloquear ou denunciar. Aí você clica na opção de sua preferência e está feito. Só um detalhe, que a tela está preta por causa da proteção dos dados. Agora, nós vamos fazer uma atualização que é bem simples, é o do recado. O recado é quando tem assim: estou ocupado, estou no trabalho, não quero falar hoje. Então, a gente pode escolher quem pode ver essas mensagens da criança. Tu pode escolher ninguém ou os contatos, tá? Então, vamos lá para a configuração. Então, vamos lá, abre o WhatsApp da sua criança, aperte nos 3 pontinhos, depois vamos em configurações, vamos para privacidade e vamos para recado. Lá no recado, você vai botar ou os meus contatos ou apertar ninguém. Agora, vamos mexer na configuração que eu acho uma das mais importantes, tá? Que é o visto por último online. Assim, ninguém consegue ver que seu filho está online e não sabe que horas ele ficou conectado. Vamos lá. Agora você vai abrir o WhatsApp da sua criança, clicar lá nos 3 pontinhos, configuração, privacidade, depois vamos para o visto por último e online. Clica ali, clica em ninguém e mesmo que visto por último. Confere se está tudo verdinho e feito. Agora nós vamos fazer uma configuração que só quem pode colocar em algum grupo são os contatos que estão no celular da criança. Mesmo assim, você pede para sua criança sempre te falar quem adicionou e qual grupo ela está fazendo parte, ok? Tem que ser um combinado. Vamos lá, abre o WhatsApp da criança, clique em 3 pontinhos, depois vamos para configurações, privacidade e vamos baixar um pouquinho, vamos em grupos. Aí vamos tirar do todos e vamos clicar em meus contatos. Configurações novas, né? Tem agora um vídeo que a gente vai tentar ver, que é as configurações novas do vídeo do WhatsApp. Mas antes eu quero dar um recadinho para vocês, que é assim, ó. Quando as operadoras ligarem para o celular do seu filho, que às vezes você tem um celular da Claro, e aí a Divo fica ligando, fazendo ofertas, pega um dia e atenda esse celular e diga que o celular é da criança. Isso eles vão anotar e eles vão parar de ligar, porque eles não vão fazer oferta para uma criança. E se continuarem ligando, vai denunciando o número. Mas eu fiz isso com o celular do meu filho e raramente eles ligam fazendo ofertas. Né? É importante. Aí, quando começarem, atende de novo e reforça que é celular de criança. Vamos tentar ver o vídeo da configuração nova do WhatsApp.
Então, eu gostaria muito de explicar para vocês agora todas as regrinhas, como foi do WhatsApp, do Instagram. Mas a nossa aula ia ficar muito longa. E, de repente, em uma outra aula, a gente pode aprender o passo a passo do Instagram. Então, o que eu fiz? Eu baixei para vocês um vídeo da CNN, que conta um pouquinho sobre a conta de adolescentes. Mas nós temos outras configurações que nós podemos fazer no Instagram, né? As configurações normais, antes das contas de adolescentes, sendo que as contas de adolescentes são muito importantes, né? Então vamos ver esse videozinho que conta um pouquinho sobre a proteção das contas de adolescente no Instagram. Eu trago ela, está chegando aqui para conversar conosco também, a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tudo bom, Débora? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí já. A gente está da tecnologia do Pager para falar sobre Instagram com a Débora. Instagram agora lançou uma conta para adolescentes. É uma forma da rede social que era uma demanda dos pais de jovens nesse momento por conta do uso das redes sociais e essa rede social em específico. Conta pra gente o que foi divulgado pelo Instagram, o que está previsto de novidade na plataforma. É uma demanda, inclusive, de vários estados, até de Nova York, que anda processando várias redes sociais, viu, Carol? Com um custo que pode pesar no bolso dessas plataformas. Nova York está processando não só o Instagram, como outras redes, um processo que chega ali a bilhões de dólares, porque eles dizem que tem um custo de cerca de 100 milhões de dólares com saúde ou com programas de incentivo até psiquiátricos para poder lidar com os danos que essas redes sociais causam a esses jovens. Então, por isso, por exemplo, Nova York já processou as plataformas, 30 estados dos Estados Unidos também já entraram com ações, então por isso, além de próprios adolescentes, né? Então, por isso, essa preocupação da agora a plataforma se posicionar de uma maneira diferente, trazendo essas novidades. Ou seja, vem muito mais como uma resposta devido ao aumento das ações judiciais. Exatamente isso. Inclusive, uma das ações é de um adolescente de 13 anos, um fato bem curioso, uma causa que passa aí da casa dos 3 bilhões de dólares. Ela que alega que teve ansiedade, notas baixas na escola, depressão, tudo porque ela não conseguia, causou um vício, o Instagram, e ela foi literalmente muito prejudicada. Esse processo ainda está correndo lá nos Estados Unidos. Então vem o Instagram com essa novidade, que para o Brasil passa a valer a partir de janeiro de 2025. Mas nos próximos 60 dias deve começar a valer nos Estados Unidos, Reino Unido, na Austrália, na União Europeia também deve começar até o final do ano. Quais serão as novidades? As contas para adolescentes, que é assim que eles estão chamando, que serão jovens que tenham menos de 16 anos, elas automaticamente, Carola, já serão contas privadas. Para poder mudar isso daqui, que é aquela opção que a gente tem lá de escolher se a gente fecha a nossa conta ou não, somente os pais poderão fazer isso. Somente o pai vai poder controlar esse tipo de acesso do jovem, do adolescente. Vai ser uma configuração padrão. A partir de já, conta fechada. Comentários e menções, somente para seguidores. Você vai poder receber, normalmente, as solicitações para poder seguir, só que essa pessoa ela vai ter que autorizar e, se autorizado, é que vai poder realmente interagir com esse jovem. Notificação para fechar o aplicativo, isso me chamou muita atenção, assim como também do tempo de uso. A partir das 10 horas da noite, vai chegar a notificação dizendo, olha, vai silenciar a notificação para o jovem e para quem mandar mensagem, vai dizer que esse jovem não está disponível durante a madrugada. Então, a partir de um determinado horário, é impossível receber a notificação. Não recebe notificação. E se você passar 1 hora utilizando o aplicativo, em 1 hora, 60 minutos, ele vai notificar você para sair do aplicativo, ou seja, o uso ali sendo alertado. Pais no comando, e nesse caso, Carol, você não vai precisar, o pai, a mãe, você tem filho, sabe muito bem disso, de pegar o telefone do filho para fazer qualquer tipo de mudança na configuração. Remotamente, pela sua conta, você vai conseguir fazer esse tipo de controle. E essas mudanças na configurações, como eu falei, somente com a autorização dos pais, que vai poder ser feito remotamente, sem ter que pegar o aparelho do filho. Ou seja, mudanças bem significativas, visando a segurança e a saúde, principalmente mental, de tantos jovens, né? Tantos casos que a gente vê, inclusive por aí, ou seja, de jovens que tentam suicídio ou tantas outras fatalidades
atividades por causa de redes sociais, não só o Instagram, tantas outras plataformas, a gente sabe muito bem disso. Débora, para a gente encerrar, reforçar aqui mudanças anunciadas que começam a ser implementadas a partir de quando? No Brasil, a partir de janeiro de 2025 e nos Estados Unidos nos próximos 60 dias, assim como na Austrália e também no Reino Unido. Débora Oliveira trazendo para a gente o que foi anunciado pelo Instagram. Obrigada, Débora. O Flow vai te ajudar a blindar, mas quem vai proteger o seu filho é você. Você é o especialista do seu filho. E o Flowzinho veio para isso, né? O Flowzinho veio para dar esse respiro, dar esse alívio, né? Eu sei que a maioria dos pais ama seu filho, né? Só que a gente não aprendeu a proteger o nosso filho na era digital. E o Flowzinho é o nosso super-herói de capinha que vai vir proteger o seu filho nessa era, né? Nós não somos ensinados a proteger a nossa criança, né? Então o Flowzinho vai nos ensinar, porque além dele nos dar os avisos, ele vai nos dar dicas de como conversar com o nosso filho. Em cada assunto, né? Ele vai nos dando essas dicas. E isso tudo é algo novo para nós. Os nossos pais não passaram por isso. E nós não temos esse exemplo para seguir. Porque eu, como professora, eu sigo exemplos de professores que foram brilhantes na minha vida. E eu sigo exemplos dos meus pais também. Mas os meus pais vieram de uma época analógica, eles não passaram por isso. E nós estamos sendo os primeiros a sofrer, a passar, e nossos filhos também estão sendo os primeiros a sofrer psicologicamente, né? Quanto a gente tem mais crianças mais hiperativas, crianças com mais problemas, e as telas estão ajudando isso, né? Então o Flowzinho vai te ajudar porque ele vai mostrar o tempo de tela que a criança ficou, o tempo do WhatsApp. Você vai ter esse embasamento. E isso tudo é fácil, porque você só vai ler no QR Code, né? Mário, mas o Flowzinho, ele existe sozinho. Dentro do Flowzinho, eu vou dar para você 12 mini cursos de como a gente mexer, né, nessa programação, como a gente conhecer mais essa parte digital. Nós vamos ganhar também um livro com atividades, o que seu filho pode fazer fora das redes sociais. Todas as aulas, além das aulas gravadas, vai vir um manual de como você agir, de como um resumo das aulas, né? Então, tudo isso vem nesse pacote. Eu vou tentar ver se vai entrar o vídeo de como funciona o Flowzinho. Será que a gente consegue colocar?
acho que a gente teve que ter uma noção de como é o Flowzinho, de como a gente pode usar as tecnologias também gratuitas, como o Instagram, os outros, né? O WhatsApp, né? Então, agora a gente foi ver o que é o Flowzinho, né? Ele é um sistema que ele monitora as conversas do WhatsApp. Mas, Mari, essas conversas ficam gravadas? Não ficam gravadas. Eu não vou ver, e nem quero, ver as conversas das crianças. O robozinho, né? O que a gente chama de robozinho, vai ficar com conversa? Não. Ele só vai identificar palavras. Ele é treinado para identificar algumas palavras. E quando for vir essas palavras, vem um sinal de alerta e vai direto para você. Sinal de alerta de vermelho, o sinal de alerta laranja e os sinais de alerta. E no livro, que você pode baixar também, que está gratuito, vai explicando, quando for vir essas alertas, como conversar com a criança, porque é importante a gente também vir essas alertas e a gente não ficar perdido, né? Ter essas ferramentas para a gente não ficar perdidos. Isso é importante. Além de cuidar do psicológico das crianças, nós temos que cuidar do psicológico dos pais. E nós, pais, também temos que cuidar do momento que nós ficamos no celular, papai e mamãe. Porque as crianças reclamam demais. Os pais não brincam, os pais não fazem, porque estão no celular. Voltando para o Flowzinho. Então, é um sistema, né? E agora eu vou vender o meu peixe, né? Então, vocês receberam até agora informações gratuitas de como proteger as suas crianças nas redes sociais, no celular. Agora, se vocês desejam um acompanhamento mais completo para colocar tudo isso em prática, eu me coloquei à disposição, né? Eu e o Flowzinho de mãos dadas, né? Então, nós queremos, eu e o Flowzinho, contribuir para proteger o seu filho, o seu idoso. Também a gente pode usar com idosos, né? Os idosos caem muito em golpes, os idosos precisam de uma proteção, né? O Flowzinho foi pensado e foi elaborado no pensamento com as crianças. Mas os nossos idosos também merecem, né? Os nossos idosos também merecem um cuidado especial. E tanto as configurações do WhatsApp, quanto as configurações que a gente vai passar aqui, também servem para os idosos, né? Não caírem nesses golpes, não caírem nesses contos, né? Então, hoje nós estamos abrindo uma oportunidade de seguirmos juntos nessa caminhada. Eu e o Flowzinho. Então, o que estou disponibilizando? O Flowzinho vai cair aberto lá no Hotmart, tá? E ele vai estar com valor que ele não vai mudar. Só que eu, Mariângela, não queria ter só o Flowzinho para vocês. Por quê? Eu me coloco à disposição para a gente poder discutir, para a gente poder fazer uma rede de apoio, né? Então, o que me deram? 7 dias vocês têm, né? Para adquirir o Flowzinho. E nesses 7 dias, eu entro na rede de apoio do Flowzinho, né? Eu entro como? Auxiliando em 12 minicursos, né? Com assuntos variados. A gente vai ter livros, a gente vai ter ferramentas. Então, eu sou o brinde do Flow, né? Você adquire o Flow e me tem de brinde por 12 meses. E o que acontece também, que é a promessa que me fizeram. O Flowzinho, ele tem um preço que ele não muda o preço, né? Durante 12 meses, né? Porque você vai comprar um pacote de 12 meses. Só que quem adquirir o Flow comigo vai, se gostar do Flow, vai querer renovar por mais 12 meses. E o valor não muda. O valor fica ali, ó, congelado. Entendeu?
É a promessa do Flow. Então, o valor fica congelado para você. Se mudar lá e aumentar lá no sistema, durante que vocês compraram comigo, nós vamos assinar lá e daqui a um ano você vai querer renovar e vai ficar com o mesmo valor. Então, 12 mais 12, se você quiser renovar. Ok? Então, quem entrar nesses 7 dias e quiser continuar, o valor não vai se renovar mais. Então, assim, temos o investimento, né? Um filho. Qual é o valor, Mari, pelo amor de Deus? Uma criança de acesso, nós temos 12 vezes de R$ 98,15. R$ 98. 2 filhos, nós temos o valor de 12 de 109. Tá? 3 filhos, 12 de 119. Esse valor já é fixo do Flow. Tá? Só que aí vem os meus brindes, vem a minha amizade, o meu carinho, né? Vem o meu aconselho para vocês. Então é isso. Apresentei, abrindo o meu projeto de Flowzinho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou triste que eu não consegui passar pelo Instagram. Estou triste que travou várias vezes. Mas eu estou feliz que hoje eu dei um pontapé para sair o projeto do Flow. Espero que ele ajude muitas crianças, que ele ajude várias famílias a proteção dessas crianças, né? E se você não conseguir adquirir o Flow, coloque as blindagens gratuitas. Faça o possível, não pense que com seu filho pode não acontecer. Com seu filho pode acontecer dentro da sua casa. Então, preste atenção, a notícia não é uma novelinha que acontece no vizinho. As coisas ruins também acontecem. E quando acontece, você vai pensar, por que comigo? E para não pensar o porquê comigo, blinde seu filho. O valor de 12 vezes de 98, uma proteção do seu filho, cada um sabe, né, onde aperta o seu bolso, né? R$ 98 para uns pode ser impossível, para outros pode ser um final de semana, né? Pode ser um Netflix, não estou dizendo que Netflix não é importante, mas a segurança dos nossos filhos são a nossa responsabilidade. Não tem responsabilidade maior, não tem amor maior no mundo, né? Do que a segurança dos nossos filhos. Eu idealizei isso, mais um projeto de vida que eu idealizo por causa do meu filho, né? Pela proteção do meu filho. Eu me tornei pedagoga quando eu fiquei grávida do João, eu cursava letras na FURG, e quando eu fiquei grávida do João, eu me sentia capaz de ensinar para o meu filho, e eu queria dar o melhor para o meu filho, e eu fui atrás da faculdade de biologia. E dizem que para ser mãe não precisa de faculdade. E eu fiz uma faculdade para ser mãe. E hoje eu sou realizada como professora com o presente que o meu filho me deu. E o meu filho me deu mais um presente na adolescência, né? Que é o Flowzinho. É o presente que eu posso dar para as outras crianças. Não é um presente, eu sei que tem custos, porque tem pessoas que têm que pagar, tem um esquema de monitoramento que tem que pagar. Nada é grátis, né? Mas eu conversei muito para o preço ser o menor possível. Porque se vocês forem ver inteligência artificial que tem que colocar em secretárias, por exemplo, ele é o mesmo esquema que trabalha nas secretárias de médicos, nas secretárias que vão lá e fazem esses atendimentos. São as mesmas empresas. E o Flow faz parte dessas empresas também. Tanto é que tem o Flow médico, tem outros Flows, né? E foi idealizado o Flowzinho para segurança. E se você vai procurar esses agentes que vão trabalhar como secretários de médicos, é muito mais caro do que R$ 98 para uma criança. Então, assim, eu estou com meu coração muito leve, eu estou muito feliz e
esses 7 dias, tomara que muitas pessoas queiram flowzinho para chamar de seu. E se alguém não entender, tiver alguma dúvida sobre flow, manda mensagem. Eu vou tentar editar esses vídeos para ficar com menos poluição. E agradeço todo mundo que passou pelas aulas, todo mundo que passou por aqui. Eu não consegui ver, porque eu preferi não ver as pessoas que estavam ali para não ficar nervosa. Eu estou só com uma câmera na minha frente e o meu marido que está com o computador, e eu estou com uma TV na minha frente para ver os slides que meu filho vai passando. Eu, como professora, eu detesto ficar lendo slides, tá? Então, vocês podem ter percebido que os slides foram passando e eu não li as coisas que estavam ali. Eu prefiro fazer um resumão, né? Eu não vou, porque eu detesto ir em aula que as pessoas ficam lendo slides. Que aí eu digo, se é para ler slide, eu paro e vou ler, né? Então, ou tu me explica, ou eu vou ler slides. Então, por isso que pode ter passado alguma coisa dos slides que eu não expliquei, porque eu nem dou bola para os slides. Ele só vai passando ali para mim saber qual o momento que eu tenho que ir, tá? Então, muito obrigada por você tirar esse tempinho, as pessoas que compartilharam, as pessoas que postaram nas suas redes. Muito obrigada de coração. E eu estou muito feliz de pegar esse pedacinho do meu recesso e dedicar o maior número de crianças possíveis, porque esse é o meu objetivo.